Se você colocasse ali $1, você teria provavelmente depois de 100 anos aí alguns milhões de dólares, no caso da sua bisavó. Se a gente falar, tivesse colocado $1 lá na VEG quando iniciou, agora eu teria não sei quanto. Olá, senhoras e senhores, eu venho com mais uma bomba. O mundo vai explodir, economia vai acabar. Mentira, chega, né? Galera tá falando, Manuel, profeta do caos, só fala de desgraça que vai acontecer no mundo de investimentos. Agora eu quero trazer coisa boa para vocês, eu quero trazer aí os maiores investimentos nos últimos 100 anos. É aquele que a sua bisavó lá em 1925, se ela tivesse colocado $1, provavelmente hoje ela teria aí alguns milhões de dólares. Então quero trazer para você essa visão das últimas décadas, o que aconteceu. A gente teve momento de euforia, a gente teve momento de crise, a gente teve empresas que sobreviveram, que são exemplos de resiliência, e também tivemos algumas que eram consideradas aí a empresa do momento e que você já nem mais lembra dela, tá lá lento, é isso aí. Mas você já sabe, aqui é o seu canal de tradição, a UVP Capital, da empresa aí que tá bombando em todos os lugares, e é claro, o seu programa aqui, Conexão Capital. Fico muito feliz de ter aqui você conosco. Você provavelmente já deixou aquele joinha maroto, e se fizer sentido para você, se esse canal e se principalmente esse programa estiver contribuindo, deixa já aquela inscrição marota que você vai ajudar demais pra gente. O Lucão aqui tá feliz pra caramba, porque a gente vai chegar nos 100 mil. Só que eu apostei com o Lucão. Lucão, eu sou um cara conservador, um pouquinho cético ali. Eu falei, final do ano, 100 mil. O Lucão falou, que final do ano o quê? É final de setembro. E aí, você vai deixar o Lucão ganhar essa aposta? Eu torço para que o Lucão ganhe essa aposta, que aí eu vou ficar feliz pra caramba. Maravilha? Então, vamos lá falar dos últimos 100 anos e quais empresas prosperaram e quais que subiram. Bom, depois ali da Grande Guerra Mundial, da Segunda Guerra Mundial, a gente começou a ter ali um momento de economia em expansão, que foi ali geralmente na década de 1960. Eu não vou falar antes dessa década, porque a gente passou por vários momentos de transição, a gente tinha saído de uma Primeira Guerra Mundial, depois entrou na Segunda Guerra Mundial, tava um caos tanto econômico, mas principalmente em questão humanitária, mas depois que todo mundo ali resolveu ficar um pouquinho mais tranquilo e não começou a um jogar bomba no outro, a economia começou a destravar valor, e ali durante os anos de 1970 a gente teve as famosas fascínios aí pelas Nifty 50. O que são essas Nifty 50? É nada mais que nessa época os Estados Unidos estavam passando por um procedimento ali de expansão da sua economia e estava vivendo ali os seus anos de ouro. Então tinha um grande otimismo ali econômico dentro da economia, e você tinha um grande estímulo ali para crescimento econômico, para consumo econômico, tinha um avanço tecnológico pela época ali. É claro que se a gente for olhar aqui com a visão de um cara de 2025, você fala, pô, Manuel, que avanço tecnológico tinha lá em 1960 se a gente comparar com agora, mas naquela época, usando naquele presente momento lá nos anos 60, tinha já um grande avanço tecnológico, estava surgimento ali de grandes corporações, empresas que estavam se tornando empresas mundiais, globalizadas, então a gente estava vindo ali num grande boom, que teve ali um grande crescimento, e geralmente que foi apelidado aí dessas Nifty 50 é nada mais ali que um grupo de 50 ações consideradas aí imperdíveis naquela época. Estavam determinando ali algumas empresas que você só tinha que comprar elas e esquecer, que elas iriam ali trazer frutos para você. Então a gente viveu esse ano de bonança ali na época da década de 60, perdurando ali até a década de 70 também, que foi pavimentado aí todo esse processo. Então a gente tinha empresas líderes ali em setores que na época eram considerados inovadores, estavam em um processo de expansão, voltado para a parte de tecnologia, voltado para a parte de saúde, voltado também para a parte de consumo. Um desses exemplos, que provavelmente aqui você vai lembrar, IBM, empresa voltada ali para computadores e tecnologia. Os computadores não eram esse computadorzinho bonitinho que a gente tem aqui, era um monstrengo que ficava geralmente ali quase que num cofre, um computador bem grande, que tinha ali um grande valor agregado. Teve também a Xerox, você lembra da Xerox? A Xerox naquela época ali também era uma grande corporação e que estava no movimento ali de crescimento. E McDonald's também, na parte ali de consumo. McDonald's ainda é uma grande instituição, não tem talvez hoje o mesmo brilho que teve lá
lá nos anos de 1960, mas ainda é uma das empresas resilientes, assim também como a IBM. Por que essas empresas na época de 1960 elas eram tão famosas? Ou porque elas acabavam atraindo boa parte ali dos investimentos naquela época? É porque elas eram conhecidas como One Decision Stocks. O que isso quer dizer? Basta comprar e nunca vender. Compra IBM, compra Xerox, compra McDonald's, compra as outras 47 empresas que eram consideradas dentro desse Nifty 50 que você iria comprar e nunca mais vendia, e você iria ter ali o seu patrimônio multiplicado. Algumas delas realmente aconteceu isso, outras se tornaram ali um grande mico. Então tem que tomar cuidado, porque até mesmo na época lá o Jeremy Siegel, que era ali um dos professores dentro de Wharton, eles falavam, essas empresas eram tão sólidas, tão inovadoras que sobreviveriam a qualquer crise, ou seja, elas eram consideradas naquela época antifrágil, dentro da visão dos economistas, de pessoas que tinham conhecimento. Não estou querendo aqui falar se era correto ou errado, porque o próprio tempo nos mostrou a grande verdade que a gente tinha, porque a gente acabou tendo um grande problema de excesso de confiança durante essa época. Então, o otimismo era tão grande, muito alto, os investidores começaram a fazer investimentos de forma acelerada, sem pensar muito, era só comprar, independente do múltiplo, independente do PVP, independente do PL, porque lá já começava a ter também esses múltiplos para você analisar. O Graham já era uma pessoa ali que já estava difundindo a sua filosofia de investimento. É claro, foi difundido depois, anos posteriores ali com o grande Warren Buffett, mas ali já tinha aí essa visão. Então tinha ali PVP e PL ali que já estavam esticados e os investidores estavam comprando a qualquer preço, ou seja, a qualquer ratio, o famoso PE, que é nada mais que o preço sobre lucro em inglês, estava muito exagerado. Só para você ter uma ideia, geralmente empresas que são consideradas ali do setor de tecnologia têm ali um P sobre lucro ali, ou seja, um preço sobre lucro, um PL, de aproximadamente entre 25 e 30. Essas empresas aqui esticaram muito, passaram facilmente aqui esses múltiplos e acabaram trazendo ali uma grande valorização excessiva para o setor, que aí você sabe, sempre quando você tem aquela grande euforia, quando vem a primeira dor de barriga, sai de baixo. Aí acabou. Então, durante esse auge aí dessas One Decision Stocks, ou seja, as Nifty 50, gerou ali um grande impacto, acabou tendo ali uma grande aceleração, os investidores estavam acabando saindo ali da sua visão de risco, estava só comprando, e aí a gente vem para a próxima década, para a década de 1970, onde a gente teve um conjunto de fatores que fizeram essas empresas que estavam ali super valorizadas e que estavam com múltiplos super esticados, acabou o mercado não acreditando mais nela, porque a gente teve um cenário econômico ali desfavorável. Já vou falar qual que é esse cenário econômico, mas aqui a lição que eu quero trazer para vocês, que é comprar sem avaliar os fundamentos, isso aqui é perigosíssimo, porque mesmo que seja um ativo muito bom, se você compra num preço muito deslocado da realidade, isso aqui pode trazer prejuízo para você no curto prazo. Pode ser que no longo prazo ainda se torne um investimento viável, mas tem que tomar muito cuidado. Por isso que a análise fundamentalista, ela é muito importante. Você não pode ir somente pelas tendências, pelo momento. Isso aqui pode acabar trazendo um risco muito elevado na hora de você fazer a gestão do seu portfólio, e principalmente se a gente for olhar aqui para o horizonte dos últimos 100 anos. Então você vê que a economia ela é de pequenos ciclos. O que muda ali é um enredo, mas a gente sempre vai ter ali meio que uma estrutura padrão dentro da economia. Então, indo aqui para 1970, para a década de 70, a gente teve ali o grande choque das commodities, e principalmente o choque do petróleo, que esse aqui foram alguns alavancadores ali de chegar nessa crise ali de 1970, da década de 70. Qual que foi aqui os 3 alavancadores que gerou aí toda essa turbulência econômica mundial e que acabou afetando aquelas grandes magníficas ali das 50 empresas ali que era só comprar e esquecer, que acabou gerando ali uma grande correção nessas empresas? Primeiro, durante a década de 70 a gente começou a ter ali uma inflação alta, mas não era só uma inflação alta, era um crescimento baixo com a inflação alta, a grande estagflação, que é uma inflação persistente com a economia ali arrefecendo de forma abrupta. Ou seja, a gente tinha um problema duplo. E até aquele momento era a primeira vez que a gente estava enfrentando aí uma estagflação. A gente também teve o fim do Bretton Woods, magnatas do mundo de petróleo, acabou elevando de forma excessiva ali o valor do Brent e do WTI, que aí gerou uma grande corrida ali pelo ouro negro, e aí acabou gerando ali um grande investimento nessa década para quem estava posicionado nessa commodity, por exemplo. Tivemos também a parte de crescimento dos emergentes durante essa época, principalmente a Índia, que teve
teve ali um crescimento médio entre 6 e 7% do seu PIB, então teve ali a primeira vez que a gente começou a ver países emergentes crescendo de uma forma expressiva durante esse momento adverso, principalmente para economias mais maduras, que eram mais dependentes ali de consumo, que precisava ali de uma economia em processo de expansão para conseguir crescer. Essas economias que tinha ali mais voltada para a parte de insumos básicos, ou seja, de extração, acabou gerando ali um crescimento mais expressivo durante essa época, e a Índia foi um desses países que acabou gerando esse crescimento. Então, com a crise global, alguns países emergentes, como a Índia, acabou surfando, então abriu espaço ali naquela época para mercados alternativos. A gente não tinha o mesmo nível de informação, a gente ainda não tinha o mesmo nível de globalização, então isso aí acabou abrindo espaço para esse mercado. A lição que eu quero trazer para vocês nessa década aqui é que, em períodos de crise e de inflação, ativos ligados à necessidade básica, como energia, alimentos, metais, petróleo de forma geral ali, tende a se valorizar e mais que ações tradicionais ou do mercado tradicional. Então, nesses momentos de crise, essas empresas que estão ligadas para esses setores vão acabar performando bem. Mas você quer saber de uma coisa, Lucão? Fala comigo. Você quer saber qual foi o investimento mais importante dos últimos 100 anos? E que a galera tá perdendo tempo? Que eu acho que eu vivo mais 100, então dá pra, né? Cara, sabe o que você tá perdendo? Pô, o domínio da sua educação, ele é fundamental. Você já pensou? Pô, por que eu vou ouvir só o Manuel? Por que eu vou ouvir fulano tal? Por que eu vou ouvir só o Raul? Pô, eu sei que você gosta da gente, eu sei que a gente aqui é transparente, tá falando a verdade, mas você tem que se libertar, você tem que saber tomar suas decisões. E você sabe onde é o melhor local para você conseguir isso? A UVP Escola. Não tem lugar melhor do que esse de você ir lá para a UVP Escola, aprender de mercado de renda fixa nacional, internacional, ações, fundos imobiliários, REITs, mercado de equity lá fora, investimentos alternativos, criptoativos. Por que se limitar a somente a uma questão ali de uma visão de um ou de outro? Tem a sua visão, então aprende aí com o melhor professor que a gente tem aí, que é o querido Raul Sena. E se você é aquele cara afoito e quer saber um pouquinho mais de wealth, quero saber mais de seguro e quero saber principalmente de como gerir meu patrimônio com um profissional, aí tem a consultoria que a gente traz todo esse pacote aqui para você. Hoje o ecossistema aqui da UVP tá te abraçando. E aí você abraçou a gente aqui, todo mundo fica feliz e tamo aí ligadão, beleza? Então, você já sabe, a UVP aqui tá contigo e é claro, eu quero muito mais aí te libertar e te deixar transparente e deixar você aqui dentro do nosso ecossistema porque você quer ficar e você sabe por que você quer ficar, porque é totalmente transparente, perfeito? Então, voltando aqui para nossa aula dos últimos 100 anos, dos investimentos que mais tiveram aderência ali e que trouxeram aí grandes aprendizados pra gente, a gente teve ali a década de 1980 com o nosso famoso Japão, que teve ali uma bolha que estourou tudo, mas antes da bolha estourar, todo mundo pensou, agora o Japão vai. O Japão teve ali aquela bomba atômica, 2 bombas atômicas que caíram ali no seu terreno, todo mundo pensou, agora já acabou pro Japão. Mas o Japão caladinho, foi ali fazendo seu dever de casa, foi começando a crescer, cresceu sua economia, foi expandindo, principalmente pro setor de tecnologia, principalmente pro setor de carro, então falou, agora o Japão vai bombar, e tava bombando durante a década de 80, dentro das 10 maiores empresas na época ali de 1980, entre 7 e 8 empresas ali, dependendo da cotação, você tinha 7 empresas japonesas como as mais valiosas naquela época. Então todo mundo falou, o Japão agora é a bola da vez. Então, empresas como Sony, Toyota, Honda tiveram ali um grande boom, um otimismo que levou a uma escalada dos preços. Ações, imóveis pararam muito além ali do seu valuation real ou dos fundamentos. A gente começou a voltar para um sentimento muito parecido, por exemplo, com o que a gente teve no mercado americano lá em 1960, só que agora no Japão. Nikkei 225, que é o índice que faz ali a mensuração da bolsa japonesa, teve também ali um grande desempenho assim extraordinário, atingiu níveis ali estratosféricos, chegando a um recorde ali em 1989 e que até hoje, depois de mais de 30 anos, o Japão nunca conseguiu, ou a bolsa do Japão, o Nikkei, nunca conseguiu voltar para esse patamar ali de 1989, um recorde. Então você vê como a gente teve ali uma grande inflagem ali da bolha japonesa e nunca mais voltou para esse topo. Com isso veio ali então o estouro da bolha, bem no finalzinho ali da década, a gente viu ali o estouro da bolha do mercado japonês, uma longa estagnação econômica, apelidada ali depois da década perdida. Por quê? Você teve um arrefecimento no crescimento e aí você começou a ter o grande pesadelo do Japão, que até agora, nesse momento que a gente está gravando esse vídeo aqui em 2025, não é nem tanto um grande pesadelo, mas até alguns anos atrás era um grande pesadelo para o Japão, que era deflação. A gente começou a ver um cenário deflacionário por
décadas ali dentro do Japão, depois dessa crise aqui do mercado de valores ali do Japão. A lição que a gente tem aqui para vocês dessa década de 1980 é que, mesmo nações ricas, prósperas e que têm ali um desenvolvimento mais maduro que outras economias, por exemplo, como as economias emergentes, também sofrem com bolhas ali especulativas. E esses crescimentos que são pautados sem fundamento, sem estar lastreado realmente em um valor, é muito mais ali por oba-oba ou por um momento e que acaba esticando os múltiplos, como por exemplo o PL, isso aqui pode trazer um momento ali depois de correção. O mercado ele é soberano, quando está descolado ali da realidade, não está tendo crescimento de forma sustentável, sempre vai ter ali uma correção e depois vai ter ali todos os prejuízos, se você cresceu de forma sustentável. É igual a nossa vida pessoal, se eu tenho ali um gasto muito acima da minha receita, em um determinado momento eu vou ter que pagar essa conta, e aí provavelmente quando eu tiver que pagar essa conta vai ter ali uma grande queda de expectativa e principalmente de qualidade de vida, porque eu vou ter que sacrificar. Foi o que aconteceu, por exemplo, no Japão depois dessa grande bolha. É claro, o Japão é uma grande economia, é um grande país. Se você é do Japão aí, deixa o seu comentário aqui também para falar aí do nosso querido país do sol nascente, o que vê o sol nascer aí primeiro do que todo mundo. Depois ali a gente teve em 1990, aí teve a internet, antes da grande bolha ali da .com, a gente viu ali a década de 90 começando a tudo que tinha .com no nome, se tivesse ali um manuel.com, um lucas.com, o mercado era irracional, todo mundo queria comprar, era só ter .com que todo mundo aí queria investir em você. Você não precisava fazer nada, você podia só vender ali sheets, você podia só vender umas planilhas e falar, tô colocando aqui no .com, vou estar na internet. A galera não tava nem aí, tava só crescendo, a gente viu uma escalada muito grande do índice ali do setor de tecnologia dentro do Japão, o famoso Nasdaq, que hoje é muito famoso, naquela época estava ganhando popularidade ali, teve um crescimento assustador ali na década, subiu cerca de 3.000% na década, para você ver como é um crescimento muito impulsionado ali pela crença de que a internet iria mudar tudo. Parece muito com o que a gente está vivendo aqui agora, né? Com a inteligência artificial, que todo mundo acha que é só ter ali inteligência artificial e fala que vai bombar tudo. Então, parece que a gente já viveu essa coisa ali na década de 90. Então, a gente viu depois o colapso acontecendo ali depois na próxima década, já também no próximo milênio, que foi ali nos anos 2000, que aí teve uma grande depreciação de toda a bolsa. A gente teve a Nasdaq caindo ali quase 83% lá em 2000 e 2002, a gente viu ali gigantes como a Amazon sofrendo para recuperar. A Amazon não quebrou, mas ela demorou quase 10 anos para recuperar a patamares, por exemplo, antes ali do estouro da .com, da bolha de .com. Então, a lição que a gente tem para essa década, e principalmente para as bolhas ali das .com, a gente tem que inovações vão trazer oportunidades, elas são importantes, elas vão fomentar o crescimento da economia, mas também vão atrair bolhas especulativas. Então, ter cuidado, conseguir fazer essa leitura é muito importante, não deixar ali o que é ruído te levar para um direcionamento não tão assertivo para a sua carteira. Então, entrando já nos anos 2000, a gente teve ali os emergentes começando a entrar no palco. Quando a gente viu ali os anos 2000, depois ali do estouro da bolha ali do .com, a gente começou a ver aí um boom de commodities. A gente começou a ver a China se industrializando de forma pesada, abrindo ali para o capitalismo, então começando a fazer importação e exportação no mesmo volume também. Então a demanda por ativos ali básicos como petróleo, minério de ferro, soja, milho, isso disparou. Isso acabou gerando ali um grande oba-oba para o mercado de emergentes. Brasil sofreu muito bem isso, Rússia sofreu muito bem isso, China sofreu muito bem isso, México sofreu muito bem isso. Então isso aqui acabou gerando aí um grande oba-oba para os mercados emergentes. Então tinha até aquela famosa capa lá no The Economist que o Cristo Redentor estava lá decolando, o Brasil agora ia ser a grande potência, ia passar de ser um país em desenvolvimento para ser um país desenvolvido. Então a gente viu até, por exemplo, a Rússia nessa década aí crescendo cerca de 880% ali, bem expressivo. O Brasil subiu mais ou menos ali 300% também, então a gente teve ali um grande favorecimento com esse boom de commodities. Então, de forma geral, também a Índia veio de novo ali em cena com um crescimento de população, ainda na época não era o país com a maior população do mundo, ainda era a China, então a gente viu aí toda essa consolidação aí do mercado emergente e atraindo muito fluxo de capital, saindo um pouco ali dos Estados Unidos, saindo da Europa e indo também ali para esses mercados considerados ali como alternativos e também um pouquinho mais arriscados. Só que aí em 2008 veio o colapso financeiro, principalmente nos Estados Unidos, onde a gente começou a ver alguns dos eventos que a gente nunca tinha visto antes, como o Quantitative Easing, que é nada mais que o afrouxamento monetário e impressão sem parar ali do dinheiro, e isso também respingou ali nos mercados emergentes.
emergentes, mesmo eles sendo predominantemente ali de necessidade básica, de insumos básicos ali de exportação, mas sofreu, porque isso aqui também gera volatilidade quando você tem essa capacidade. Então a gente tem como lição aqui que no mercados emergentes eles podem entregar retornos espetaculares, mas também são extremamente voláteis, perfeito? Então já encaminhando aqui já para os dias atuais, a gente teve ali durante a década de 2010 o famoso FANG. O que é o famoso FANG? Facebook, Alphabet, Amazon, Netflix, que era também uma das grandes corporações ali da década passada, e Google, que hoje é Alphabet, mas naquela época ainda tinha o nome de Google. Essas eram as queridinhas do mercado, que tinham aí um crescimento bem exponencial, o peso dela ali dentro da bolsa, tanto na Nasdaq, que é voltado só para o setor de tecnologia, mas principalmente no SP 500 ali, extrapolou, teve ali um grande crescimento, eles representavam mais de 20%, hoje o setor de tecnologia representa até mais do que isso, mas naquela época já era um grande múltiplo bem expressivo em relação à participação dentro do SP 500. A gente tinha a Netflix ali, que dentro dos últimos 10 anos ali, na década passada, teve um crescimento de 4.100%, bem alto. A Netflix cresceu bastante, porque a gente teve ali, por exemplo, a falência da Blockbuster. Comenta aí também, você já alugou VHS na Blockbuster? Se você já alugou aí, o tempo passa, o tempo tá passando, hein, Lucão? Putz. O tempo passa, o tempo passa, o tempo passa. É mais ou menos isso aí, ó. Quem alugava conhece essa. E durante essa época aqui também a Apple foi a primeira empresa a passar de 1 trilhão de valor de mercado em dólar. É muito dinheiro, foi lá em 2018, parece que foi ontem, mas também já tem um tempinho. E depois, alguns anos, chegou aí a marca de 3 trilhões, duplicando aí o seu valor. Caramba, duplicando nada, triplicando o seu valor. Que isso, é muita coisa, é muita valorização. E durante essa época a gente teve aí um efeito manada, bem expressivo, crescimento, tava parecendo que ia inflar ali uma bolha. E depois, é claro, veio ali a década de 2020 aqui, que foi com um evento ali catastrófico para a humanidade, que foi o Covid, e acabou que deu um arrefecimento aí nesse crescimento, teve um grande declínio e depois voltou a crescer de novo, e todo o cenário que você já sabe como que é. Então, o que a gente tem aqui de efeito manada ou de lição para todos esses eventos, mas principalmente para o da última década, que avanço tecnológico, mais uma vez, ele vai trazer ali, sem dúvida nenhuma, crescimento, mas ele também vai inflando e ele vai poder trazer também algumas crises que pode acabar trazendo ali algumas lições duras para o mercado. Então, você conseguir equilibrar isso aqui é muito importante. E para finalizar, quero trazer aqui algumas empresas que tiveram um grande desempenho aí nos últimos 100 anos, que é aí a chamada que eu trouxe aí do vídeo, que é, se você colocasse ali $1, você teria provavelmente depois de 100 anos aí alguns milhões de dólar, se o caso da sua bisavó, se ela tivesse esse poder aí de prever. Eu sei que isso aqui é muito difícil, isso aqui é uma coisa de futurologia, isso aqui não tem como a gente fazer isso aqui, mas a gente gosta de usar esse número, isso aqui é bom pro nosso ego, a gente fala, se tivesse colocado $1 lá na VEG, quando iniciou, agora eu teria não sei quanto. A mesma coisa também é, por exemplo, da Philip Morris, que é a empresa ali de tabaco, que hoje nem tem mais esse nome, o nome ali é Altria. Se você tivesse colocado lá em 1925 $1, hoje você teria aí um valor equivalente de 2,65 só alocando esse $1 e depois reinvestindo todos os dividendos durante todo esse tempo, ou seja, em mais aí de mais ou menos 98 anos, você teria aí um grande patrimônio. Como isso aqui é importante para mostrar a solidez das companhias durante todo esse período. Coca-Cola também transformou ali um valor bem expressivo, em $1 foi ali para 123 mil você teria aqui, principalmente por ser uma empresa global, por ter ali sua marca bem consolidada, por ter ali presença em quase todos os países do mundo. IBM também era um símbolo de inovação, conseguiu também ali se reinventar várias vezes, então é uma empresa que sabe passar por crise. PepsiCo, muito parecido ali com o posicionamento da Coca-Cola, também tem uma presença aí global, em menor proporção do que a Coca-Cola, mas também Boeing, com seus avanços voltados aí para o setor de aviação e principalmente para o setor também de segurança, então acaba que também são empresas aí que podem ser utilizadas aí como exemplo e que tem aí uma lição. O que importa aqui é que na história você sempre vai ter empresas que vão ter crescimento assustadores, mas só que de repente também somem na mesma velocidade. O que importa aqui é você ter ativos que vão conseguir te dar um crescimento sustentável durante o longo prazo, mas sempre de forma constante, e não aquele que vai te dar uma porrada, mas também depois ele cai igual elevador. Se você tivesse aquela bola de cristal que todo mundo gostaria de ter, maravilha, pega aqui o ativo, dá uma porrada, sei que o ativo vai cair e saio dele. Mas como a gente não tem, como aqui a gente preza pela transparência e prudência na hora de fazer o
gerenciamento do seu patrimônio e principalmente a gente passar aqui um pouquinho de insights do mercado, o que eu tenho aqui para te dizer você precisa de ter aquele famoso molho, aquela famosa cadência que é preparar com que você já viu no passado, ou seja, olhar no retrovisor e tentar tirar lições valiosas para conseguir replicar isso aqui no futuro. Não vai ser uma réplica, você não vai conseguir fazer uma projeção, mas você consegue pelo menos fazer ali um molde de forma bem expressiva para o gerenciamento da sua carteira. Então, a lição que eu tenho aqui para vocês desses últimos 100 anos que o passo nos investimentos não é sobre escolher o próximo foguete, aquele que vai te trazer ou que vai te levar ali para a estratosfera. Não é isso aqui. O foco aqui é ficar o mais tempo possível no mundo de investimento, ou seja, ter uma carteira longeva. O que vai conseguir chegar lá na frente de forma vitoriosa não é o que vai começar correndo primeiro de forma mais acelerada. É o que vai conseguir ter uma cadência, é o que vai conseguir ter um crescimento de forma sustentável. Talvez a resistência ao tempo seja a melhor dádiva que você possa ter aí no seu mundo de investimento, no gestão do seu portfólio pessoal. Perfeito? Mais uma vez, muito obrigado aí pela sua atenção. Espero que esse vídeo aqui tenha contribuído para você. E comente aí, dentro dos investimentos que você já teve na sua carteira, conta aí se você já teve alguns desses investimentos aqui que a gente passou durante esses últimos 100 anos. Perfeito? Pergunta lá também pro seu avô, vamos ver que ele já era ali um cara astuto que investia. Pergunta para ele ali o que ele tinha ali, o que ele achava também. Perfeito? Mais uma vez, muito obrigado. Fui!